O louvor já está falando, caia fogo do céu, eita glória. Vamos estender as mãos, vamos orar pela nossa irmã. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento colocamos, Senhor, a Tua serva diante do Teu altar. Pai querido, Deus Santo, o Senhor já ministrou no coração dela o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e que nem estaria no coração. Mas o Senhor vem para falar conosco. A Tua palavra, Senhor, ela é como flecha. E que a Tua serva, Senhor, ela seja como flecha na Tua aljava, Senhor. Trazendo a Tua palavra para que ela venha fazer o efeito, Senhor, que o Senhor quer cumprir em nossos corações. Senhor, o que o Senhor venha conduzi-la, dê ousadia, venha revesti-la, Senhor, para que ela venha fazer, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. E a Tua palavra diz, Senhor, que enquanto nós trabalhamos para Ti, o Senhor trabalha por nós. Então, Senhor, que o Senhor venha abençoá-la poderosamente, Pai. E que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, na vida dela e através da vida dela para conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas louvem ao Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus. Os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Tiago 3. Aleluia, Jesus. Durante essa semana, eu pedi para o Senhor o que Ele queria falar conosco no dia de hoje. E eu fiquei a semana inteira no óleo, né? Glória a Deus por isso. E Deus não falou nada, irmãos. E eu falei assim, eu não sou pregadora ainda, Deus, para você me dar uma palavra enquanto eu estiver indo para a igreja, Jesus. Não dá para trabalhar assim. Mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu essa palavra na tarde de hoje. E vamos meditar nela e eu creio que o Senhor falará aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Tiago 3, a partir do 1, amém? É pequeno, não é muito grande. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam e assim fazemos com que vão onde queremos. Versículo 5. Versículo 5. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem o domínio dos animais selvagens, os pássaros, animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecida com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não se deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas e um pé... Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também é uma fonte de água salgada, não pode dar água doce. Amém? Podeis se assentar? E já faz algum tempo,
o Senhor tem ministrado ao meu coração, desde o mês 10, mais ou menos, do ano passado, o Senhor tem falado comigo a respeito de servir ao Senhor com integridade. E eu não poderia deixar de dizer, porque eu já está virando quase um hino marcado e selado dessa igreja, a canção É Ele, que o pastor coloca em todas as publicações inimagináveis, que tudo ele coloca é Ele. E o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre essa canção e sobre o que de verdade nós estamos servindo a Ele. E durante esse tempo eu falei assim, Deus, qual é a adoração que nós temos entregado ao Senhor nesses últimos tempos? Né? O que tem saído dos nossos lábios? Ele tem edificado as nossas vidas ou ele tem trazido maldição para aqueles que estão ao nosso redor? As nossas palavras, elas têm sido proféticas ou as nossas palavras, elas têm sido ruínas para a vida de algumas pessoas ou até para as nossas próprias vidas? E o Senhor me trouxe esse texto para refletir, para meditar em relação a isso. Será que da mesma boca, da mesma fonte, pode jorrar dois tipos de água? Será que aqui dentro da igreja nós podemos adorar ao Senhor e lá fora nós sucumbirmos às paixões das nossas carnes, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa sabedoria? Porque o texto ele continua dizendo, a partir do versículo 13, sobre a verdadeira sabedoria. Ela não se vangloria, ela não se gaba. A sabedoria, ela é algo simples, ela é bondosa, ela é pacífica, ela é amigável. E muitas das vezes nós dizemos que somos sábios, mas só dizemos isso da boca para fora. O nosso comportamento não condiz com as nossas palavras. O nosso comportamento, ele não consegue validar aquilo que nós dizemos, talvez dentro da igreja, nós adoramos aqui, nós repreendemos ou falamos alguma coisa, ensinamos outras pessoas e, sabe, não bate, não encaixa aquilo que nós vivemos com aquilo que nós falamos. E o Senhor me fazia meditar sobre isso, porque em Provérbios 18, 21 vai dizer: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Então, ou seja, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, o Senhor tem falado comigo durante esses meses, eu contei, deu praticamente 4 meses, do Senhor batendo nessa tecla comigo em relação à adoração, em relação ao que nós estamos entregando verdadeiramente diante do Senhor, o que nós estamos servindo diante da casa do Senhor. Porque quantas vezes nós estamos neste lugar, mas os nossos corações, eles estão longe daqui. Os nossos corações estão nos problemas, estão nas dificuldades, estão, como até Yara disse, numa conta para pagar, numa realização, em algo que você deseja conquistar, mas o seu coração não está em Cristo. Porque quando nós estamos em Cristo, a palavra diz, nós lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades e Ele cuida de nós. O Senhor, enquanto trabalhamos por Ele, Ele está trabalhando em nosso favor. E às vezes nós estamos na casa do Senhor apenas vivendo para cumprir uma obrigação, cumprir um protocolo, cumprir mais um dia que você veio e alguém te viu e falou assim, ó, irmão, não faltou hoje, então eu não preciso cobrar ele sobre ele estar aqui ou não. Mas a palavra do Senhor, eu acredito que ela tem requerido de nós nos últimos tempos em relação a onde de verdade está o nosso coração. A palavra, ela é clara em relação a isso. E o Senhor me fez refletir nessa tarde durante o tempo em que eu estou dentro da casa do Senhor. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas nós estamos inconstantes, né? A gente não consegue permanecer, nós não conseguimos perseverar em determinadas estações das nossas vidas. E o Senhor me fazia refletir sobre isso. Quantas vezes eu estava aqui, servindo ao Senhor, mas o meu coração estava longe. Daqui para fora eu era uma pessoa e daqui para dentro eu era outra. E durante tantas idas e vindas, que eu acredito que não seja só comigo, mas às vezes nós passamos por dias e situações turbulentas em nossas vidas que nos fazem esmorecer, o fogo apaga um pouquinho, fica só ali nas cinzas pegando um fogo, aí depois a gente vem e bota a lenha e queima de novo, e aí depois começa a baixar de novo, fica brando, mas
nós estamos debaixo de uma palavra nesse ano sobre o avivamento nas nações. E o avivamento nas nações, ele não vai acontecer se eu e você continuarmos dessa forma. Hoje eu pego fogo, amanhã eu só sou uma brasinha ali, uma cinza que está pegando fogo, mas já está se acabando. Não, e amanhã eu coloco lenha de novo e vai dar tudo certo. Não dá para nós vivermos um avivamento, não dá para nós caminharmos debaixo dessa palavra, se nós não melhorarmos o nosso comportamento diante da presença do Senhor, se nós não nos posicionarmos diante do Senhor. E essa palavra o Senhor falava comigo, porque nós tivemos um tempo lá em Diadema, de uma semana, nós sabemos da Semana da Ceia, e várias ministrações foram pregadas naquele dia. E algumas dessas pregações, irmãos, o Senhor me trouxe à memória hoje. E o Senhor falava para mim, esse é o perfil da igreja atual. Esse é o perfil do povo de Deus. O primeiro é a igreja de Laodiceia. Ela está cega e ela está morna. E às vezes é assim que a igreja está. Dispersa. A gente está cego. A gente caminha um atrás do outro e um vai para o buraco, o outro vai junto. E a gente está morno, irmãos. A gente não é nem quente, a gente não é nem frio. A gente é morno. E a gente sabe o que a palavra diz sobre a igreja de Laodiceia, que o Senhor a vomita. Outro ponto foi o Senhor também trazendo à minha memória sobre o evangelho do nada a ver. Tudo pode, Deus perdoa. É muita religiosidade dentro da igreja, eu não preciso ir lá todo dia, eu cultuo o Senhor na minha casa, eu tenho comunhão com Cristo na minha casa, eu ponho um louvor, está tudo certo, eu estou adorando, eu não preciso fazer parte do corpo de Cristo, eu não preciso congregar. E a palavra diz para nós que nós precisamos congregar. É tudo muito extremo, né? O pastor é muito extremo, a doutrina é muito extrema. O pastor me cobra, o Senhor me cobra. Ai, Deus, não quero ninguém me cobrando, eu não quero ninguém me chamando a atenção. Eu quero servir ao Senhor da maneira em que me convém, da maneira que me agrada. Outra forma que o Senhor também falou sobre a igreja é buscar o Senhor quando nos convém. Quando eu estou cansado, eu não busco ao Senhor. Quando eu estou alegre, eu não busco o Senhor. Mas nos dias que a aflição ou o inimigo da minha alma, ele bate à minha porta, eu começo a buscar ao Senhor com todo fervor. Então, você barganha com Cristo. Se você faz isso, se a igreja faz isso em algum momento das nossas caminhadas com Cristo, significa que eu estou atrás de algo, eu estou atrás de uma recompensa. Eu não sirvo ao Senhor pelo que Ele é. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele me resgatou. Eu não sirvo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Eu só sirvo ao Senhor porque eu estou esperando que Ele faça algo em favor de mim, que me agrade e da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E o último ponto que o Senhor me trazia à memória é sobre: estou perdendo tudo, Cristo, Senhor. Eu estou perdendo tudo, Deus. Nossa, o Senhor, né? Não quero perder nada. Eu não quero que o Senhor tire de mim aquilo que eu tenho. Eu não quero renunciar, eu não quero sacrificar, eu não quero ofertar, eu não quero abrir mão daquilo que me traz prazer, eu não quero perder a prosperidade, eu não quero as lutas, eu não quero viver do jeito que a palavra me diz para viver. Eu quero viver do jeito que eu quero viver, do jeito que a palavra melhor se enquadra. E nós conseguimos ver isso no dia de hoje porque estão querendo mudar a Bíblia. Estão dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Mas, irmãos, eu estou na casa do Senhor há 20 e tantos anos. E a palavra... Que isso, pastor Wagner? E a palavra do Senhor, ela nunca foi tão real. Ela nunca foi tão atual como ela é agora. E olha, irmãos, que desde que eu nasci, eu ouço que Cristo está voltando. Mas nunca esteve tão às portas daquilo que a palavra nos diz, daquilo que a palavra nos ensina. Então, a palavra ela não precisa ser atualizada. Eu e você, se escolhemos viver a Cristo, eu e você precisamos nos encaixar no que Cristo nos deu como orientação para viver. Nós precisamos nos encaixar nele, não ele em nós. E o Senhor me fazia meditar sobre isso, sobre o perfil da igreja, sobre o perfil daqueles que dizem ser cristãos, sobre o perfil daqueles que estão ministrando ou estão adorando. Eu estou perdendo tudo. Mas a canção também ela fala para nós, e com alegria. Mas nós não estamos fazendo isso com alegria. Porque no dia que nós começamos a perder algumas coisas, nós já corremos para Deus. Deus, por quê? Jesus, eu perdi. Deus, eu não estou entendendo.
E muitas das vezes isso começa a acontecer, porque um dia eu e você começamos a orar em relação a algumas coisas. Talvez você se esqueceu da sua oração, mas o Senhor, Ele não se esqueceu de tudo aquilo que um dia talvez você disse para Ele: Deus, tira da minha vida porque está me atrapalhando. Deus, eu renuncio a certas práticas, a certos desejos para viver de acordo com o seu querer e a tua vontade. Talvez naquele momento não aconteceu nada, mas o Senhor, Ele começa a trabalhar aos poucos e a gente acaba não entendendo. Mas o Senhor, Ele nos traz a memória, o Senhor, Ele nos faz refletir, o Senhor, Ele nos faz entender que nós precisamos caminhar de acordo com aquilo que Ele tem para nós. E eu não sei muito o que foi ministrado aqui durante essa semana para quem está acompanhando a campanha dos 12 dias, mas em Diadema foi feito algumas pregações. E eu queria enfatizá-las, algumas delas aqui nessa noite. A primeira é sobre Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Cristo precisa ser mais importante do que qualquer outra coisa dentro na sua vida, dentro da sua caminhada cristã. Você precisa ser uma voz profética em todos os lugares aonde você passar. Você precisa que os seus lábios sejam boca de Deus aonde você estiver. Nós precisamos sacrificar em jejum e oração. Porque uma igreja, ela não consegue sobreviver. Nós, como cristãos, não conseguimos nos manter firmes se não houver sacrifício de jejum e oração. Nós precisamos priorizar e obedecer a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser testemunhas após aquilo que o Senhor fez sobre as nossas vidas. As nossas falas, elas precisam condizer com as nossas ações. Aceitar o senhorio e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Porque todas as vezes que você faz a sua vontade, todas as vezes que você diz: Deus, não era bem assim que eu queria, então eu vou dar um jeito, mas vou fazer do jeito que eu quero. Isso significa que você não reconhece nem o senhorio e nem a autoridade dele sobre a sua vida, visto que um dia você disse: eu te aceito como único e suficiente Salvador. Mas nos dias que as tribulações batem às nossas portas, ou o dia que as coisas saem do nosso escopo e estão no escopo de Deus, às vezes elas não nos agradam tanto, não soam tão bem aos nossos ouvidos. A verdade é essa, irmãos. E por último, a palavra de Deus é que nos dá vida. Então nós precisamos entender que se nós não estivermos alicerçados nessa palavra, nós não conseguimos ter vida. E o avivamento, eu acredito que para nós, igreja, ele sirva para nós. Ele não é para o mundo. Ele não é para quem está dessas portas para fora. Porque o avivamento, nós já ouvimos, ele é um arrependimento genuíno. Ele é aonde você se aquebranta diante da presença do Senhor. Você entende que você não é nada. E você continua entendendo que você não é nada a cada dia mais. E Ele vai te fortalecendo, Ele vai te usando. E você vai reconhecendo que você ainda não é nada. Você é pequeno, você é pó, você é barro. Diante da grandeza do Senhor. E isso vai gerando um arrependimento. Isso vai gerando um aquebrantamento para a igreja. E a consequência desse avivamento é que nós conseguimos gerar vida lá fora. A nossa palavra e a palavra do Senhor, ela alcança as pessoas que estão lá fora. Isso é o verdadeiro avivamento dentro da igreja. E falando sobre o avivamento, esses dias com a pastora, eu vi a pregação aqui de domingo de manhã e ela falando: irmãos, eu quero ser nem que seja a irmã que limpa o banheiro da casa que vai acontecer o avivamento, mas eu quero estar lá. E eu falei assim: pastora, eu estou igual a senhora, eu não falei do banheiro, mas eu estou assim, pinga aqui, eu estou aqui. Pinga aqui, avivamento, eu estou aqui. Pinga aqui, eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, faz alguma coisa, Deus, eu quero participar disso, eu quero viver isso. E isso só vai acontecer, irmãos, quando eu e você nos arrependermos verdadeiramente diante da presença do Senhor. Aonde você possa fazer com que as suas ações e as suas palavras comecem a condizer com o que o Evangelho diz. Aonde o Evangelho, você não tente fazer ele se enquadrar a você, mas você se enquadrar ao Evangelho. Às vezes um exemplo, a gente tem uma roupa, a gente quer entrar dentro dela, mas a gente não entra mais. Acontece, irmãos. E aí você fala assim: eu não vou comprar um número maior, eu não vou comprar outra roupa, eu vou entrar nessa daqui. Você se esforça, você não se esforça, você se esforça para entrar na roupa. Então, por que nós não podemos nos esforçar para entrar na medida de Cristo?
Porque nós não podemos nos enquadrar dentro da forma que é Cristo, dentro do modelo que é Cristo. E a palavra nos diz isso. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela foi simples durante a tarde de hoje para falar comigo. Mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é genuína, ela se renova todos os dias. E é isso que eu queria trazer para os irmãos a respeito do que sai das nossas bocas. A gente precisa ficar vigilante com aquilo que dizemos, com aquilo que adoramos, com aquilo que ministramos, porque a palavra diz, nós precisamos fazer com que as nossas ações, elas sejam coniventes com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo para quem está fora dessas portas. Não é aqui dentro. E a irmã Cláudia fala bem, o pastor Wagner pega bem, amém, é boca de Deus. Mas e daqui para fora? Quem são essas pessoas daqui para fora? Qual é o testemunho que qualquer outra pessoa pode chegar e falar, olha, quem é a Cláudia para você? A Cláudia é uma mulher de Deus, ela é isso, ela é aquilo. Quem é o pastor Wagner lá fora? Não, é um homem de Deus, é um homem que cuida da família, é um homem que zela, é um homem que tem sabedoria. É isso que nós precisamos transmitir para o mundo, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos precisa ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós vivemos é para que o nome de Cristo seja glorificado. Às vezes eu e você esperamos recompensas dessa terra. O Senhor, pela misericórdia dele, ele nos dá bênçãos. E a palavra do Senhor nos garante isso. Mas nós não podemos viver somente num evangelho onde nós esperamos recompensas do Senhor. Nós precisamos viver um evangelho de sacrifício. Nós precisamos viver um evangelho de renúncias. Nós precisamos viver um evangelho onde o mundo está caindo, desabando dentro do meu lar, mas existe um sorriso, existe uma esperança, existe uma promessa liberada sobre as nossas vidas, e é debaixo dessa palavra, é debaixo dessa promessa que nós caminhamos. E nada mais é viver o evangelho pela fé. Ninguém entende, irmãos. Como é que a gente está aqui dentro falando que vai ser um ano próspero, um ano cheio de Deus, enquanto todas as outras estatísticas e probabilidades dizem que esse vai ser o pior ano aonde nós vamos passar? Nós estamos vendo as manchetes, nós estamos vendo algumas coisas acontecer, e ainda assim eu e você estamos dizendo, eu vou prosperar diante do Senhor, eu vou viver aquilo que Ele tem para mim, eu vou conquistar aquilo que um dia o Senhor lançou sobre as nossas vidas. E talvez, irmãos, não há recursos para isso, nem meu, nem seu, mas o Senhor é aquele que provê. Então nós caminhamos e vivemos debaixo desse evangelho. Nós vivemos e caminhamos debaixo da fé, aonde ninguém entende, aonde não faz sentido para muitas pessoas, mas mesmo assim, eu e você continuamos caminhando debaixo dessa fé. Então, não crie expectativas no homem, não crie expectativa em coisas, mas crie suas expectativas em Cristo. Firme as suas rochas e as suas raízes em Cristo, porque talvez virão dificuldades. Eu e você ainda não passamos pelo um tempo onde incendeiam essa igreja, onde batem nessa porta e nos tiram daqui, porque a gente não pode mais falar sobre o amor de Cristo, porque nós não temos mais a liberdade de proclamar o nome do Senhor. Mas será que eu e você estamos preparados para esse dia? Porque a triste realidade a pandemia veio, quantas pessoas voltaram para Cristo? Quantas pessoas continuaram dentro de casa? Quantas pessoas não voltaram mais? E quantas pessoas se desviaram nesse tempo? Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós falamos, com a maneira a qual nós agimos, para que possamos ser verdadeiramente boca e testemunho de Deus nessa terra. Que a nossa sabedoria, ela não esteja firmada, ela não esteja alicerçado em coisas e nem em pessoas, mas em Cristo. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que me salvou, foi Ele que te limpou, foi Ele que te resgatou. Não foi ninguém, as orações te alcançaram, amém. Mas foi Cristo que depositou todas as fichas dele em você, quando todas as outras pessoas olhavam para você e diziam que você não daria certo, que você não era ninguém, que você não tinha o direito de ter uma família, de ter um bom salário, de ter posses, que você não era ninguém, você era excluído da sociedade.
e Cristo investiu em nós. Então, que nessa noite nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos ser boca e testemunho de Deus aonde nós passarmos. Não importam as dificuldades, não importam as lutas, não importam as barreiras que podem bater e assolar as nossas portas, mas que Cristo continue sendo o centro da sua vida durante todo esse ano. Ontem foi dito que se nós nos posicionarmos, eu não estava aqui, mas chegou lá em Diadema essa mensagem, se nós não nos posicionarmos, nós não viveremos o melhor do Senhor nessa terra. E ontem foi dito para vocês que se vocês se posicionassem e começassem a fazer tudo aquilo que o Senhor falou no ano de 2024, vocês viveriam um ano muito melhor e que vocês poderiam comparar o que foi 2024 para o que foi 2025. Então, eu entendo que durante 2024, o Senhor, Ele nos alinhou, irmãos. Durante o ano de 2024, Ele abriu as nossas feridas, aquelas que nós achávamos que já estavam curadas. O Senhor, Ele expôs a nossa vergonha. O Senhor, Ele trouxe à tona tudo em nós que ainda está errado e que precisa ser ajustado. Ele nos disse o que nós deveríamos fazer e como fazer. O Senhor, Ele também nos disse e derramou sobre nós bálsamo para curar, para nos limpar, para ir nos transformando. Ele nos alimentou durante todo o ano de 2024. Ele curou as nossas feridas, Ele nos libertou, Ele nos tirou de lugares aonde nós estávamos presos e nós nem sabíamos. Ele nos preparou. Ele nos encorajou durante todo o ano de 2024. E Ele nos deu uma escolha agora no finalzinho de 2024. Porque, irmãos, eu sou alimentada e eu tenho como referência o mesmo anjo que vocês. Eu estou em Diadema, mas eu sou alimentada da mesma fonte que vocês, que é a vida dos nossos pastores. Então, eu creio que muito do direcionamento dado em Diadema foi também direcionamento dado aqui. Então, eu espero mesmo que vocês tenham entendido isso no ano de 2024. Porque o Senhor, Ele foi limpando, Ele foi tratando, Ele foi aperfeiçoando, Ele foi dizendo que nós precisávamos mudar. E aí a pergunta é, o que eu vou fazer com todo o conhecimento de 2024? O que eu vou fazer com ele em 2025? Eu vou praticar? Eu vou continuar da mesma forma, eu vou continuar no raso, eu vou continuar esperando milagres do Senhor, mas trabalhando da mesma forma que eu caminhei até aqui. Eu não vou fazer mais nada de diferente e mesmo assim eu vou esperar que o Senhor derrame sobre nós um avivamento, transforme a minha vida, transforme a minha casa, se eu não me posiciono de uma maneira diferente diante do Senhor. Então que nessa noite você possa refletir nessa palavra, você possa entender que você precisa se posicionar para viver coisas novas. Irmãos, não se prendam ao passado. O passado já foi. Às vezes a Anne, alguns de vocês conhecem, ela fica muito, na minha época. Mas na minha época o jovem jejuava. Na minha época a irmã do coque revelava até o CPF. Na minha época o cego via, o coxo andava. Na minha época acontecia milagres e maravilhas. E olha que a Anne é um pouquinho mais nova do que alguns que estão aqui, que eu creio que já viram muita coisa. Até a sarça pegar fogo lá no monte, os irmãos, a formiga pegando fogo no monte. Assim, vocês já contemplaram muito daquilo que o Senhor pode fazer. Mas às vezes nós estamos presos em relação, o Senhor fez, o Senhor fazia, nossa, mas aconteceu, irmãos. Isso nos limita para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Isso nos limita para ver aquilo que o Senhor está transformando, está trabalhando, mas você está tão obstinado em olhar para o que já aconteceu, que você não consegue contemplar e ver aquilo que o Senhor está fazendo. Então, que nessa noite a gente possa nos posicionar diante da presença do Senhor, que por onde passarmos, possamos ser testemunhas de Cristo, não só com as nossas palavras, porque palavras elas são bonitas, mas palavras elas se perdem com o tempo, mas as nossas ações é o que traz a certeza, é o que traz garantia, é o que valida as nossas palavras, e que em 2025 nós possamos caminhar de uma maneira diferente, nós possamos nos posicionar de uma maneira diferente, para viver aquilo que Cristo, aquilo que o Senhor tem
prometido para nós, porque as promessas dele ainda estão de pé. Mas eu e você precisamos começar a fazer a nossa parte também para alcançar as promessas do Senhor. Ele já confiou e já revelou um pouquinho do futuro que ele reservou para mim e para você, com as promessas. Mas o que eu e você vamos fazer para alcançar essas promessas? O que eu e você vamos fazer para viver o novo de Cristo sobre as nossas vidas? Ontem foi dito em Diadema que não dá para colocar odre novo em vinho novo em odre velhos, porque ele rompe. Então, como nós queremos coisas novas, se nós estamos com as mesmas práticas, com as mesmas condutas, com os mesmos desejos, com as mesmas vaidades, com as mesmas coisas mundanas dentro de nós e nós não abrirmos mão, nós não conseguimos entregar ao Senhor. Às vezes é algo feio, irmão, é um pecado feio, é uma prática que você fica assim, não dá para me livrar dessa prática. Mas se você começa a falar, Senhor, eu quero ser liberta disso, sozinha eu não consigo, mas eu preciso disso, eu entendo dessa necessidade, você pode ter certeza que o Senhor vai trabalhar ao teu favor, o Senhor, ele vai fazer com que algo aconteça. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui com essa palavra. Ela é simples, mas eu creio que a palavra do Senhor, ela é simples, e foi assim que o Senhor nos alcançou, na simplicidade. O Senhor nos viu na simplicidade do nosso coração, na simplicidade de quem éramos. Mas, irmãos, o Senhor diz que a gente precisa vir como nós estamos, mas isso não significa que nós devemos permanecer da maneira a qual nós chegamos. Então, que você no ano de 2025 possa se esforçar mais. Ai, mas eu venho para a igreja todo dia, de segunda, isso não acontece aqui, porque a gente não tem culto todos os dias. Mas existem igrejas onde, tudo agora é Deus, eu vivo para Deus, minha vida é Deus, eu não tenho mais tempo para nada, eu não saio, eu não me divirto, não acontece nada, tudo é Deus. Tem ensaio, tem oração, tem isso, tem aquilo. Então, irmãos, gaste a sua vida para Cristo, porque João Batista, ele veio para preparar o caminho, mas ele veio para preparar o caminho para um cordeiro, para quem iria se doar por nós, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo quem nós éramos, e mesmo sabendo quem nós seríamos na frente, e o que nós faríamos com o nome de Cristo, porque lá fora eles degrinem, mancham o nome de Cristo, e mesmo assim, o Senhor se doou por mim e por você. Porém, agora nós somos os Joões batistas dessa época, aonde nós estamos preparando o caminho, mas nós estamos preparando um caminho para aquele que virá em poder, em glória, em aquele que virá como um leão da tribo de Judá, não mais como um cordeiro, mas aquele que vem para nos dar a última oportunidade. Não vai ter outra, irmãos. A verdade é essa. Então não gaste a sua vida diante do Senhor, renunciando a algumas coisas e deixando outras da maneira que lhe agrada, porque infelizmente eu não sou Deus para julgar, mas a palavra, se você olhar a palavra, tudo diz que nós ficaremos. Então não seja tolo em viver a sua vida metade você, metade Cristo, 70 você, 40 Cristo, mas viva o Senhor em sua totalidade, aonde os seus desejos, as suas vontades, as suas vaidades fiquem todas de lado, para que o nome de Cristo seja glorificado, aonde você deseja alcançar algumas coisas, e eu creio que o Senhor colocou no seu coração, então trabalhe em favor dele, não peça para ele trabalhar para você, mas você comece a trabalhar em favor dele, para que as coisas comecem a acontecer. Amém? Que seja um ano de mudança sobre as nossas vidas, que seja um ano de posicionamento, um ano de colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos em 2024 e começar a trabalhar com as ferramentas que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, porque nenhum de nós podemos dizer, não sei como fazer, Jesus, não tenho ferramentas para trabalhar. O Senhor nos preparou ao longo de um ano para que pudéssemos colocar em prática agora e começar a viver o avivamento de Cristo. Então, faça parte do avivamento. Não seja um telespectador daquilo que o Senhor está fazendo, mas você comece a trabalhar e você seja uma das ferramentas, uma das vidas as quais o Senhor vai usar para alcançar muitas vidas lá fora, para que o nome dele seja glorificado e não o seu, porque nós não devemos nos apoiar na nossa sabedoria. Ela é falha, o desejo do nosso coração, ele é enganoso, mas o desejo do Senhor, a vontade dele, ela é soberana, ela é perfeita e ela é agradável. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém.
Só não chorei, ó.